Agora que eu tô falando. Mas eu acho que você tem que ir para lá. Vocês estão me ouvindo, gente? Sem som ainda? Grande Wilson, você está me ouvindo? Tô ouvindo bem. Ah, então beleza, fechou. Agora deu certo, obrigado. Ah, como é que você está? Tudo bem. Você está me vendo também ou só está ouvindo? Não, tô te vendo. Ah, agora o pessoal tá avisando que tá com som. Cara, que bom, cara. Quanto tempo que eu não te vejo, hein? Pois é, essa pandemia está deixando, assim, querendo ou não, assim, por mais que a gente faça as coisas com internet e tudo mais, mas não é a mesma coisa, né, Pedro? Vamos falar Não a é. real para algumas coisas, é. Não é, e assim, tô muito feliz em poder estar falando com isso. O Paulo Loures está te mandando aí um abraço. Você deve Ah, legal. conhecer quem é. Conheço, Roso, Paulo Loures, claro. Um abração também, Roso. Ah, porque eu acho que você não vê, né, os recados, vê as mensagens. Eu Não, eu acho que não estou só eu que vendo. vejo. É só eu que vejo e eu vou falando para você conforme elas foram surgindo. Puta, o Wilson saiu. Mas pera que ele já volta, gente. Ah, o Wilson, pá, entrou. Wilson, adicionar. Daqui a pouquinho o doutor Wilson aqui com a gente. Voltou Agora sim, beleza. agora sim. Boa noite, o Peixoto está mandando aqui pra gente. Cara, como é que tá essa questão da pandemia aí em Roraima? Aqui seguiu um pouco parecido com o que aconteceu em Manaus, né? Então, acredita-se que de alguma forma aqui já tem alcançado ali os 60% de contaminação, o que já está próximo aí da imunidade de rebanho, né? Então, aqui tem uma situação parecida com Manaus, mas Manaus agora nos últimos dias teve um número de aumento de mortes, o pessoal está dizendo que é contagem lá de trás, só que isso ainda está um pouco em dúvida ainda, né? Então, a gente está todo mundo na incerteza aqui, né? É igual aqui, cara, igual São Paulo, não muda muita coisa. Bem, contar rapidinho para vocês, né, a minha admiração pelo Dr. Wilson, da onde vem. Eu conheci, né, o Dr. Wilson Lessa em Israel, num congresso, né, de cannabis, o Canatec, né, e tivemos assim experiências muito gratificantes lá. Inclusive uma delas foi uma reunião com o professor Mechula, que foi excelente. Depois o Wilson tinha já reservado uma reunião na Universidade Hebraica de Jerusalém com o Yossi, que foi fantástico também a nossa visita lá. E isso fez uma amizade, né, e um carinho muito grande, né, por o Wilson, um cara que já é um amigo da família. Wilson, eu gostaria de começar isso daí. Queria que você falasse um pouco do seu trabalho, quem é o Dr. Wilson Lessa, né, e como é que foi a sua entrada no mundo da cannabis medicinal. Bem, eu sou formado em Mato Grosso do Sul, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, sou nascido lá em Campo Grande, né? E desde 2004 eu estou aqui em Roraima. Trabalhei naquele serviço médico que a gente faz, serviço obrigatório do Exército, durante um ano aqui. Eu vim para cá. Na verdade, vim para fazer o serviço obrigatório, mas eu vim como voluntário para a Amazônia porque eu tinha vontade de conhecer a Amazônia. E aqui acabei ficando, né? E já estou aqui desde 2004. Fiquei um ano no Exército, os outros 2 anos, 2005, 2006, trabalhei na área indígena Yanomami. Né? Costumo brincar que foi o meu R3, R4, R5, porque ali dá um nó na gente, viu? Imagina você sair de uma residência médica em psiquiatria, de repente entra num sistema de saúde, de concepção de saúde e doença completamente diferente, outra língua. Mas aquilo ali eu acho que foi muito rico, porque me fez questionar muitas coisas, sabe, Pedro? Eu acho que
de certa forma, eu acho que o grande ganho que eu tive foi disso, de questionar um pouco o nosso próprio sistema, né? De tudo, desde de concepção de saúde e doença, até mesmo de medicação, de tratamento com as outras pessoas. Então, algumas experiências dessa de alteridade que a gente chama, eu acho que elas são assim, super válidas para as pessoas terem uma oportunidade de sair um pouco da caixinha, né? Então, eu só tenho a agradecer ao universo mesmo, porque eu tive essa oportunidade, né? Então, assim, de certa forma, falando dessa forma, eu acho que já fica um pouco mais fácil entender como que, para mim, ficou um pouco mais fácil entender um pouco disso, pelo menos, falar assim, não, peraí, vamos ler um pouco sobre isso, vamos estudar, vamos tentar deixar um pouco o preconceito de lado e vamos ver do que isso está falando de verdade, né? Então, assim, a história de Israel começou disso. Eu tinha participado no ano anterior. Na verdade, eu acabei conhecendo um pouco mais através do filme Legal mesmo. Na faculdade, a gente teve um professor que comentou alguma coisa da que a cannabis poderia ser utilizada com um efeito anticonvulsivante, né? A gente sabe que isso aí é estudo desde 78, 80, que já tinha disso, e bem anteriormente também, já no século XIX já foi relatado isso, e também antes, na própria Idade Média, já se falava sobre o efeito anticonvulsivante da cannabis, né? Na própria China, muito mais antigamente, também já se falava disso. Mas você vê que na faculdade eu tive essa concepção. E eu lembro também que esse mesmo professor falou uma coisa que é o que se acreditava um pouco antes disso, de que a cannabis ela não tinha uma ação em receptores no sistema nervoso. Você deve lembrar disso. Falavam que ela, de certa forma, ela quebrava a barreira de mielina e aí você fazia uma Achava que era interrupção por difusão facilitada, que por aquela difusão facilitada. Exatamente. Então, era o conhecimento que a gente tinha, era esse, né? Assim, apesar de não ser nem muito velho, nem muito novo, mas eu me formei em 2001, né? E assim, e de verdade, a gente começa a ter publicações assim importantes sobre o sistema endocannabinoide em 1988, né? A doutora Aline Howlett, da Universidade de São Luís, e o Devane, os dois viram ali o receptor CB1 em ratos e já pensaram, se tem ratos, é bem provável que tem em seres humanos, né? E mais tarde, só em 92, que veio a Anandamida, a equipe do professor Mechula, mais tarde, depois, o 2AG. Né? Então, assim, a década de 90, né, que é quando a gente estudava, Pedro, você lembra que a gente ouvia dizer que seria a década do cérebro? Ela foi a década do sistema endocannabinoide, sabe? endocannabinoide. Sistema endocannabinoide. Então, acho que e aí, o que acontece? Eu entrei na faculdade em 96, né? 96, algumas coisas ainda estavam... Você vê que alguns trabalhos foram em 2001, que começou a falar que foi publicado o primeiro trabalho sobre a deficiência do canabinoide, né? Então, de a gente falar de sistema endocannabinoide, falar de deficiência canabinoide ou disfunção canabinoide, isso já foi para o começo desse século XXI, né? Então, assim, eu acho que a gente teve essa experiência na faculdade, muito pouca coisa, mas o que me chamou a atenção realmente foi o filme Legal, né? Que quando eu assisti, eu vi a história da Margarete, né? E ali já depois eu fui atrás, conheci a história da Cidinha também, né? E entrei em contato com essas pessoas, né? E eu agradeço a Cidinha que me falou isso, né? No final de 2016, ela falou, olha, agora em 2017 vai ter um congresso lá em São Paulo, na Unifesp, né, que na época era maconha e outros saberes. A Cidinha da Cultive? A Cidinha da Cultive, E ela falou que ia ter aquele congresso Maconha e Outros Saberes na Unifesp, foi muito interessante, né? Estava lá o Henrique Carneiro, historiador, o próprio professor Elisaldo Carlini esteve lá também, né? E ali, de certa forma, que eu acabei conhecendo, de certa forma, o caminho das pedras, de como conhecer um pouco mais, né? Aí no outro ano foi quando a gente foi para Israel. Mas nesse ano 2017 eu passei o ano lendo muita coisa. E hoje em dia a gente, se tiver tempo, disponibilidade, a gente consegue ir atrás de muita coisa. Né? E, inclusive de fazer uma seleção do que é bom material, do que não é bom material. E aí eu acabei descobrindo outras coisas também. Né? Eu acabei descobrindo que de certa forma, uma parte da ciência da medicina canabinoide foi escondida dos médicos. Até hoje é escondida também. Até hoje. Então, e isso aí eu acabei descobrindo por conta de um médico psiquiatra já falecido, Dr. Todd McCurry,
Ele foi o criador daquela revista O'Shaughnessy, uma revista bem interessante sobre cannabis medicinal e vários aspectos do sistema do canabinoide, né? E ele também esteve por trás aí da proposição, se eu não me engano, a 215, né, da cannabis. Esse Agora eu não cara sei. é psiquiatra, ele trabalhava no Instituto Nacional de Saúde, mais especificamente na parte de mental health, de saúde mental, e ele ali teve acesso a documentos importantes do século XIX, de estudos do século XIX. Né? Então, até vou tomar a liberdade de pegar aqui. Opa! Isso aqui é um livro que eu acho muito interessante. Você vê que ele não é um livro fininho, não. Né? Marijuana Medical Papers. Ele tem estudos de 1839 a 1972. Estudos que foram feitos sobre cannabis medicinal. Então, ele descobriu esses documentos lá, escondidos mesmo no Instituto Nacional de Saúde Mental nos Estados Unidos. Então, assim, eu faço questão sempre de lembrar do Todd McClure, porque ele foi um psiquiatra inovador, um cara que ousou, né? E ele teve mais de 10 mil pacientes durante o seu tempo de trabalho. Né? Então, e ele chegou num certo momento, ele teve a licença dele cassada por um tempo, por conta do trabalho que ele fazia, depois retornou a clinicar novamente. Então é um cara que ele, assim, se a gente acha difícil, a gente não sabe a história que esse cara passou. Né? Um outro psiquiatra que eu acho interessantíssimo o trabalho dele é do Dr. Lester Greenspoon, que faleceu esse ano, inclusive, professor emérito de Harvard de psiquiatria. Tá? Ele, ainda nos anos 70, fez um livro importantíssimo que foi Marijuana Reconsidered. Então, marihuana reconsiderada. Né? E mais tarde, marihuana Forbidden Medicine, a medicina proibida. Então, são dois livros assim, importantíssimos ainda aí, na década de 70, né, que trouxeram luz sobre as propriedades medicinais da cannabis, que isso era desconhecido nessa época, né, porque como a gente sabe, né, e eu acho que essas últimas 2 semanas aí a gente está tendo uma overdose de sistema do canabinoide, de medicina canabinoide, mas eu acho bom para Sim, reforçar aquela galera que já se conhece um pouco do assunto e para ensinar as pessoas que estão conhecendo agora. Porque, Pedro, esse é um problema. Às vezes a gente acaba achando que a gente está sendo maçante em repetir uma coisa, outra coisa. Mas para ter muita gente que assiste as palestras que estão vendo pela primeira vez também, a gente não pode esquecer disso. Né? e Então, também assim, o conhecimento médico é através de repetição, repetição. A gente teve isso na faculdade, repetia-se o mesmo conhecimento em várias disciplinas, né? Você tem sim, sim. fisiologia, então realmente você tem que ter essa repetição. E você vê uma coisa interessante da faculdade também. Provavelmente você lembra que a gente não conhecia, aliás, estudava que a gente não tinha um sistema linfático no cérebro. Né? Era o que a gente aprendia. E agora, de um tempo para cá, pouco tempo para cá, a gente sabe desse sistema linfático e sabe do papel do sistema do canabinoide nesse sistema linfático, de limpeza do cérebro, que está na base aí, se a gente for falar das doenças neurológicas e neuropsiquiátricas, por que não? É bem verdade, como a gente vai sim, comentar um pouco hoje, algumas doenças têm uma patofisiologia bem diferente. Mas, eu vou dar um exemplo clássico da depressão e da esquizofrenia. Hoje em dia se sabe que na depressão, o sistema do canabinoide da pessoa está em funcionamento menor do que deveria, né, nas depressões graves maiores. Né? E é interessante que a possibilidade da cannabis medicinal como monoterapia ou como uma terapia adjuvante, ela está relacionada, dentre outras coisas, não só em aumentar neurotransmissor mesmo, porque a cannabis age de uma forma um pouco diferente. Na maioria das vezes, ela age inibindo uma neurotransmissão, como a gente bem sabe. Agora, ela pode agir de outras formas, né? Então, uma das formas que ela age, e é um dos mecanismos que a gente vê se um antidepressivo está funcionando, é justamente na promoção de neurogênese, ou seja, criação de neurônios, principalmente ali na região do hipocampo. Né? Então, já foi demonstrado que a cannabis ela age aumentando a neurogênese no hipocampo, e isso pode ter um efeito antidepressivo significativo, além de outras formas de estimulação em receptores 5-HT1, isso pelo CBD e outras coisas mais. Né? ah, só falar rapidinho aqui, Wilson, tem um monte de pessoas que estão mandando abraço aqui. Então, queria mandar
Um beijo para minha mãe, a Leda, que está sempre assistindo aqui, o Alex Lange. E assim, quando a gente tem uma pessoa importante falando, a gente tem assim, ela atrai muitas pessoas, né? A Érica da Greencare te mandou um beijo. A Evelyn da Prate Dona Duzi também te mandou um beijo. A minha esposa, a Fabiana, te mandou um abraço. Queria mandar um abraço para a Cássia, para o meu filho Enzo, para a Mari da Atual Mania, o pessoal que geralmente, sim, toda terça-feira está nos acompanhando e todo mundo aí que vem te mandando uma série de abraços. Puxa, olha, para você ver como você é um cara importante. O Cassiano está assistindo a live. É a primeira vez que eu vejo o Cassiano nessa live. O Cassiano é um amigo nosso, entendeu? O cara é o idealizador da Abrace, a primeira associação que teve autorização para vender. Um cara que tem hoje mais de 5.000 pacientes dentro do seu guarda-chuva e que faz um bem maior até. O Cassiano é um cara que tem coração para tudo que é lado. O Daniel Jordão te mandando um abraço. A Sol do Rio de Janeiro te mandando milhões de beijos. A Luana Cristina Souza, 35, manda meu abraço também para o Lessa. O Cassiano já me corrigiu, não são 5.000 pacientes, são 8.000. Cassiano, você me desculpa, é que eu falei com você o mês passado. Mês passado ainda era 5.000. Né? O Vitor te mandando também um grande abraço, mas graças a não estaria aqui sem vocês. Imagina, Cassiano, acho que nós que não estaríamos aqui sem o apoio da Abrace, que conseguiu heroicamente aumentar a sua produção, está fazendo um trabalho lindo sobre a questão da Covid, entendeu? Eu tenho acompanhado, meus parabéns ao Cassiano e toda a sua equipe, e assim que acabar essa pandemia, eu e o Wilson vamos aí visitar a Abrace com certeza. Wilson, eu já tive essa conversa com você outras vezes e eu quero compartilhar essa conversa com as outras pessoas, que é a questão do seguinte: a gente sempre escuta, né, que existe uma... ela está falando, o Cassiano falou que você saiu de lá semana passada, então você foi lá, né? Estive lá e olha, a Abrace está crescendo tanto que você não consegue visitar tudo num dia só. Aí eu fiquei impressionado, realmente. Perfeito, eu quero ir lá passar uma semana lá com a equipe do Cassiano, cara. Que deve ser fantástico mesmo. Que a nossa conversa foi o seguinte, né? Que a gente sempre escuta falar, né, que das principais especialidades que criticam a utilização dos canabinoides é a psiquiatria. E eu vejo que cada dia que passa, mais psiquiatras estão aderindo a essa ferramenta terapêutica. Só que você foi um dos primeiros que eu vi da psiquiatria que levantou a bandeira da cannabis como tratamento. Você sofreu em algum momento, eu já sei a resposta, tá? Dentro da área médica, um certo preconceito por você ter iniciado dentro da psiquiatria essa questão da utilização da cannabis? Com certeza, com certeza. Mas o que me baliza, no final das contas, é o seguinte: o que me deixaria pior? Sofrer com os meus pares em relação a essa minha posição, ou sofrer vendo os pacientes que teriam uma possibilidade de melhorar e não vão melhorar se eu não fizer o que deve ser feito. Então, a equação acaba sendo muito simples, né? E um dia desses, um grande amigo, colega de profissão, Dr. Rui Guilherme, que é neurologista aqui em Boa Vista, ele me disse o seguinte: Lessa, o que você está fazendo é a cruzada do óbvio. E isso é engraçado, mas é triste ao mesmo tempo, né? Você ter que, de certa forma, tentar mostrar uma coisa que é óbvia e que acaba tendo repercussões de dificuldade por conta de uma coisa cognitiva mesmo, uma coisa afetiva ou cognitiva, as duas coisas, não só cognitiva, né? Porque assim, quando a gente recebe um texto até de um colega psiquiatra, neurologista, que fala alguma coisa contra qualquer coisa relacionada à medicina canabinoide, a gente vê coisas muito absurdas, do tipo: eles defendem
que deve ter cannabis medicinal porque existe um sistema endocannabinoide. Se fosse assim, o sistema pior. Você vê que ele não dá nem chance para dizer o que o sistema endocannabinoide faz, quando se fala isso. Num outro texto que eu vi um dia desses, colocava o seguinte: porque o CBD, sim, tem bastante indicação clínica, inclusive tem um remédio no Brasil que se usa para espasticidade. Interessante que falou, nesse texto ele fala do CBD e esquece de colocar o THC, que está na mesma proporção, até um pouquinho a mais, pouca coisa a mais nessa mesma medicação. Né? E também falam muito da questão da hepatotoxicidade. Se a gente vai ver os estudos que eles utilizam para dizer de hepatotoxicidade, são doses altíssimas que se utiliza. Fizeram esses estudos não em humanos, fizeram estudos em ratos. Eram coisas de mais de 1000 vezes o que se utilizaria para uma dose, normalmente uma dose terapêutica. Então, isso não significa que a gente não tenha que ter os cuidados com o CBD por conta da via de metabolização dele, que é uma via metabólica importante do fígado, que outras coisas são utilizadas, mas que vão ter complicações maiores, geralmente acima de 200, 300 miligramas, que eu digo que vai ter uma ideia um pouco maior dessa questão da interação. Né? Agora, uma outra coisa importantíssima que a gente tem que comentar, isso aí, no dia a dia, a gente vai observando. E eu conversei com o Cassiano, falei: Cassiano, você tem talvez a maior experiência de cannabis medicinal em fase 3, fase 4 do mundo hoje no momento. E dessa forma de cannabis eu vou dizer entre aspas artesanal, mas se vocês verem o laboratório deles, como é que eles estão funcionando lá, é outra coisa, não é artesanal. Né? Então, assim, e ali a gente tem a possibilidade de ver o quê? Que às vezes, pela questão do efeito entourage, isso é real, isso acontece. E não é só com a planta cannabis, já falei isso em outras palestras. Né? Uma planta bem conhecida, a artemisia, né? Ela, se utilizada só a artemisina para o controle da malária, ela vai precisar usar uma dose maior e vai fazer resistência rápido. Se você usa todos os compostos da planta artemisia, você consegue ter um efeito mais duradouro. Tem estudos que mostram isso. E com a cannabis também funciona a mesma coisa. Ou seja, o CBD isolado funciona? Funciona. Pode ser útil para algumas patologias bem específicas? Pode, inclusive para aquilo que a gente eu já vi você falando, inclusive, da gente utilizar ali para inibir maiores danos cerebrais numa hipóxia neonatal, por exemplo, junto com o resfriamento, né? Então, existem situações que ele vai ser útil para uma epilepsia também, que a pessoa tem alergia mesmo de outros fitocomponentes, mas na boa parte das vezes o uso concomitante é o ideal. Né? Então, assim, e é interessante, algumas perguntas da semana passada ficaram muito intrigantes na minha mente, sabe? Uma delas é o seguinte: puxa vida, se o produto, o Sativex lá fora, o Mevatil aqui, é liberado em mais de 30 países, por que nos Estados Unidos ele não foi liberado ainda? É uma pergunta bem interessante. E sabe qual que é a resposta? Porque no final das contas, o THC que tem ali é um THC de planta. Então não é nem o problema de ser THC, é de ser de planta. Porque eles têm pelo menos 2 outros produtos que são THC sintético que já estão no mercado há mais de 20 anos. Né? Dronabinol. Para suas indicações. O Dronabinol é um deles. Isso, Dronabinol e o Sesamete. São 2 ou 3, né? 2. E você vê que... Me fugiu agora o nome. É a Nabilona, né? Nabilona. Isso. Então já estão no mercado há muito tempo. Aí você fala: por que o THC, lá que eles chamariam de Nabiximol, né? Por que lá não foi passado? Porque lá o THC de planta é proibido ainda, está na Schedule 1, na lista 1. Né? E aí, que ficou acontece? De ser revisto esse ano, né? Mas com a pandemia, esquece isso. A grande questão é que o CBD que está numa situação mais esquizofrênica ainda, né? Porque o CBD está o seguinte: se ele for da planta, nacionalmente, ele ainda é lista 1. Se ele for um CBD, da planta que eu digo, da planta marihuana, se ele for um CBD de uma planta que eles dizem cânhamo, ele vai estar na lista 5, como está o Epidiolex, né? E o Epidiolex está na lista 5 também. Então, o CBD está numa situação bem difícil também. Né? Então, assim, muita gente fala: nos Estados Unidos é uma beleza. Eu achei muito bom o Summit, porque mostrou claramente, principalmente uma mesa que teve com a filha do Dr. Carline,
né, com outros pesquisadores também, que falou que nos Estados Unidos não é essa beleza que as pessoas pensam, não, é a dificuldade de se pesquisar, né? Então a gente, assim, no Brasil a gente deve valorizar isso, gente, sabe? Por mais que a ciência ainda tenha uma certa dificuldade, um grupo de pessoas, né, com a questão dos casos, dos case reports, dos relatos de casos, mas eles têm uma importância muito grande, né, e a gente tem que, assim, que priorizar fazer estudo no Brasil, estudos que sejam estudos open mesmo, abertos, porque isso fomenta a gente pensar em outros estudos mais para frente. E aqui a gente tem muito mais facilidade de lá fora, apesar de todo o momento político que a gente vive. Então a gente não pode se sentir acovardado com medo de fazer pesquisa porque nós estamos nesse momento político no Brasil. Pelo contrário, a gente tem uma liberdade de fazer isso e a legislação médica no Brasil, apesar das suas falhas e que tem muitos pontos que eu acho que a PL 399 pode resolver, mas eu disse e repito de novo, ela apesar das que tem no mundo todo, uma das melhores do mundo. Porque ela não limita a prescrição para patologias, entendeu? Eu digo isso da Anvisa. Né? Nos Estados Unidos, dependendo do estado que você está, você não pode prescrever para determinada patologia. A pessoa, prescrever não, né? Recomendar, como eles disseram. Nem recomendar. A pessoa tem que mudar para um outro estado para ter acesso a isso. Então, aqui no Brasil, tendo essa liberdade de prescrever para qualquer patologia, qualquer profissional de saúde habilitado, né? A Anvisa diz isso, o que abre possibilidade aí para os dentistas, para os veterinários, que eu acho que tem também uma autoridade de seres vivos, seres que sofrem também, eu acho que eles têm essa autonomia para isso, os veterinários e os dentistas também, como eles podem prescrever outras medicações, né? Então, acho que a gente tem uma liberdade que outras pessoas não têm, a gente deve aproveitar esse momento para isso, sabe? E assim, quem não está ligado à universidade, a gente tem uma rede, que a gente sabe disso, ter gente que estão na universidade para poder fazer uma pesquisa, ter uma aprovação no Conselho de Ética, né? Então acho que a gente deve correr atrás de fazer essas coisas. O Cassiano está participando aqui, como sempre, assim, sempre muito, muito bacana. O Murilo mandando abraço, o Murilo também que é da Abrace, né? O Cassiano falando que dos 8 mil pacientes que ele tem, que eles já estão trabalhando em várias frentes de estudos científicos, porque ele tem todo esse cadastro. O Cassiano falou uma coisa que me deixou até emocionado, que em 2014, né, dos médicos que ele lembra, assim, da primeira listagem, eu estava lá, fiquei super, super emocionado com isso, porque eu lembro quando a Abrace começou. Né? Eu lembro como que foi feito a coisa. Muito bacana isso. Obrigado, Cassiano. Obrigado mesmo. E quem também está te mandando abraço foi o Fábio Furtado, que é da Green Care, a Tânia Rossi, uma neurocirurgiã amiga minha, que faz medicina integrativa, também está nos acompanhando. A Patrícia Zucker é uma expoente da cirurgia plástica que tem no Rio de Janeiro, super bacana. E um abraço que mandou para nós dois, super especial, do Gilberto Castro. O Gilberto é um paciente Grande Gilberto. que tem... Grande Gilberto. Gilberto é um paciente que tem esclerose, um paciente que faz um tratamento, melhorou muito com cannabis, um cara assim que a gente tem, tanto eu, o Wilson, um carinho muito grande por ele. Então, assim, quando você falou de monoterapia, que eu achei fundamental que você falou isso, por que eu achei bacana que você falou isso? Porque quando a gente tinha que mandar o relatório para a Anvisa, a gente tinha que provar o efeito compassivo. E a partir do momento que esse relatório deixa de ser necessário para a Anvisa, nos permite que a gente possa estar utilizando como monoterapia, que a gente não precisa mais provar o efeito compassivo. Você tem tido a oportunidade de usar os testes farmacogenéticos de canabinoides? Você chegou a dar uma olhada nisso ou não? Cheguei a dar uma olhada, já tive uma boa conversa com o Fabrício, que é o que trouxe um desses testes para o Brasil. Né? O teste dele é muito interessante, porque ele garimpou os melhores estudos científicos que tem na área, e para pensar não só em metabolização, que eu acho que é o pulo do gato desse teste dele, viu, Pedro? Ele não só pensou em metabolização, mas ele pensou também na questão da expressão gênica de receptores canabinoides no cérebro. Ele pensou na expressão gênica das enzimas que
tanto sintetizam como degradam os endocannabinoides, né? Então, de certa forma, um teste desse, assim, ele é uma identidade de como está o sistema endocannabinoide daquela pessoa naquele momento. É importante colocar essa outra coisa também. Agora, ele não dá uma ideia assim da quantidade do sistema endocannabinoide, mas ele dá pistas sobre como funciona, principalmente a questão da metabolização. Mas isso é fundamental, pelo menos para uma coisa importante, que eu acho que é uma grande pergunta da psiquiatria. Eu acho assim que isso deve ser uma questão de base. Eu assisti um dia desses uma palestra do professor Valentim, um grande psiquiatra, né, tem posições contrárias sobre isso, mas uma coisa que eu achei interessante do que ele coloca é que é importante que a gente, de certa forma, consiga prever qual paciente que vai surtar, vai ter um quadro de psicose não causado, mas como em consequência, como engatilhado pela cannabis. E é interessante que em algumas situações você não consegue ver um histórico familiar, nada disso com a pessoa. A pessoa não teve uma experiência, aliás, nunca teve uma experiência com cannabis, mas não se sabe na família se tem alguém que teve algum tipo de psicose. O que às vezes a gente utiliza numa anamnese para poder identificar se a pessoa tem um maior risco ou não. Com um teste desse, né, você consegue muito mais do que simplesmente ver um antecedente familiar, ver se aquela pessoa vai ter uma maior ou menor predisposição aos efeitos prejudiciais que podem vir do THC em altas dosagens. Então, são esses os pontos importantes. Então, acho que um psiquiatra, podendo fazer um teste desse, ele já vai ter mais segurança como é que essa pessoa vai reagir. Agora, no dia a dia, sem ter esse teste, você pergunta para a pessoa, você já fumou cannabis? Já fumou maconha? Já teve alguma viagem ruim? Já teve alguma paranoia por causa de fumar? Se a pessoa já teve isso, a gente sabe que ela tem um risco maior a desenvolver psicose. Isso não deixa muita dúvida. Então, é uma forma empírica da gente descobrir se a pessoa tem um risco maior ou não. Agora, lembrando que o CBD não tem esse risco. Pelo contrário, o CBD ele funciona como um antídoto para algum desses efeitos deletérios do THC. Os estudos, é muito interessante, quem tiver um tempinho para ler os estudos de segurança e eficácia do Sativex, que tem THC, que tem CBD, que tem outros fitocannabinoides e terpenos junto também, é muito interessante notar que eles fizeram testes, inclusive, para direção. E as pessoas, de um modo geral, não ficaram tão prejudicadas para dirigir, pelo contrário, até pela melhor da espasticidade, melhorou a capacidade de dirigir dessas pessoas. Ou seja, tem THC ali também, mas tem CBD, e a pessoa vai usar numa dosagem que seja uma dosagem medicinal, mesmo porque tem muita gente que não gosta do efeito psicoativo do THC. E o efeito psicoativo do THC, é bom lembrar, que ele começa a aparecer a partir de uma dose que eventualmente a pessoa já está tendo um benefício terapêutico sem ter um efeito psicoativo. Então, 2,5 miligramas de THC para algumas pessoas, para idosos, por exemplo, pode melhorar muito a agitação psicomotora à noite de um paciente com Alzheimer, sem dar nenhum tipo de efeito psicoativo nele. Isso é importante a gente colocar. Então, eu acho que o teste farmacogenético, já está vindo 3 testes para pacientes aqui, não chegou ainda. Né? É um teste que é auto-aplicável, a pessoa aplica na sua própria casa, coleta material celular da mucosa oral, né, da bochecha, e manda depois, eles mandam todo o equipamento que você vai colocar dentro do tubo de ensaio, direitinho, você vai mandar de volta para o laboratório, nesse caso ela vai para Portugal, e vai voltar com uma ideia como é que o seu corpo reage com os canabinoides, né? E como é que metabolizam, e o próprio sistema endocannabinoide seu, como é que ele está disposto. Isso dá uma ideia interessante para a gente. É importante, não é imprescindível, mas eu acho assim, que para muita gente vai ser interessante para poder balizar o que você vai seguir de tratamento. Aí a pessoa já faz um teste desse junto com o farmacogenético, que ajuda para outras coisas também. Né? Eu tenho assim alguns casos de paciente com síndrome de Tourette. Né? Síndrome de Tourette é uma doença que a pessoa tem movimentos motores e vocais, geralmente acontece na idade, na infância e na adolescência, traz um impacto muito grande. E o que melhora é o THC, não é o CBD. Mas você usar THC em criança, existe uma certa controvérsia. Então, geralmente, eu divido essa responsabilidade com os pais. Eu explico tudo isso. E o teste farmacogenético tem me ajudado muito nisso, né, nessa decisão. Inclusive, Wilson, que assim, Parkinson rígido acinético, né? É um Parkinson difícil de tratar.
Ele responde mal à medicação, responde mal à cirurgia. E aqueles pacientes que eu estava tendo uma certa dificuldade, eu pedi o teste farmacogenético lá do Fabrício, lá do Pamplona. E assim, alguns eram pacientes que estavam metabolizando muito rápido o CBD, então eu fiz um ajuste nisso. Eu tive paciente que metabolizava rápido o CBD, mas que metabolizava de forma lenta o THC. Então acabava o CBD, ele tinha uns efeitos do THC, era uma coisa desconfortável. Então consegui ajustar melhor a minha prescrição e com isso consegui dar um atendimento melhor aos meus pacientes. Outra coisa que eu queria te falar, Wilson, te perguntar é assim, a questão da associação, né, da esquizofrenia com canabinoides. Com o THC, a gente sabe que hoje com as plantas geneticamente modificadas, tem plantas que são completamente descompensadas, tem muito THC para pouco CBD, realmente houve um aumento de casos de paranoia, alguma coisa com pacientes com THC. Só que o CBD, ele também pode ser usado no tratamento da esquizofrenia. Eu queria que você falasse um pouco disso e também que você falasse assim das novas fronteiras dentro da psiquiatria como uma nova opção terapêutica, uma vez que agora a gente pode usar como monoterapia para ansiedade, para depressão, essas coisas. Então, eu queria que você falasse um pouco da esquizofrenia e dessas novas fronteiras. Tem algumas meta-análises modernas, com todas assim os seus vieses, né, mas que demonstram algumas coisas interessantes. Que em locais onde se vende cannabis com teores muito altos de THC, quando eu digo teores muito altos, eu digo acima de 20% de THC, e geralmente essas cannabis elas já são com pouco CBD. Né? Nesses locais, capitais como em Londres, em Paris e em Amsterdã, com o uso maior de skunk, existe um pequeno aumento dos quadros de psicose. Isso é uma coisa que já foi relatado nos últimos 10 anos. Tem um pesquisador da Inglaterra que ele tem feito um trabalho em cima disso. Né? Então, isso é uma coisa que é demonstrada. E assim, no dia a dia não me deixa muita dúvida também. Aqui em Boa Vista, eu sempre conto essa história, mas aconteceu um fenômeno interessante, de que há 5 anos atrás, o que se tinha aqui era uma cannabis que vinha da Guiana, a antiga Guiana inglesa, e que foi trazida para a Guiana há pelo menos 300, 400 anos atrás, em duas frentes. Tanto pelos os indianos que vieram para cá, como pelos escravos africanos. Então, até 5 anos atrás, só se achava esse tipo de cannabis aqui na cidade. De 5 anos para cá, atrás, começou a vir o skunk da Colômbia, e no consultório eu percebi claramente o aumento de quadros de pânico, principalmente pânico, gente que já utilizava há muito tempo, começou a ter quadros de pânico, e alguns quadros de psicose breves. Não tive nenhum paciente que entrou numa psicose e não saiu da psicose, ou seja, desencadeou, entre aspas, uma esquizofrenia. Então, assim, não me deixa muito dúvida que cannabis com altos teores de THC, elas podem realmente trazer isso para quem tem essa predisposição, e é uma predisposição genética mesmo. A pessoa tem alguns genes de algumas enzimas diferentes, né, da maioria das outras pessoas. Agora, é justamente por isso que eu acho que de certa forma, tem que ser regulamentado no Brasil. E quando eu falo regulamentado, eu não falo só do uso medicinal. Eu tenho que ser claro com isso, porque é o que a gente vê uma dificuldade em alguns países de dar continuidade a pesquisas, se de alguma forma ela continua sendo proibida. Então, eu acho que é justamente porque tem um certo risco em teores maiores de THC, é que precisa ser regulamentado e a gente precisa saber o que está acontecendo e orientar as pessoas. Né? Seria muito idiota, desculpa falar dessa forma, Pedro, pensar numa campanha para a gente diminuir o uso de tabaco, pensando em proibir o tabaco nessa altura do campeonato. Sim. Né? O que foi mais inteligente e que deu um resultado em cima disso? Foi campanha de conscientização, psicoeducação, né? Você mostrar o que pode ter de risco, você aumentar o valor, você conseguiu através dessa forma. Que se você proíbe, o que você vai fazer? De certa forma, vai mudar um pouco a conjuntura mundial, né? Porque é o Brasil que manda o cigarro que é contrabandeado
para o Paraguai. Então, ou eles parariam de produzir o cigarro, ou viria cigarro de outro local do mundo, entraria no Paraguai e a gente contrabandearia do Paraguai dessa forma. Então, vamos pensando racionalmente, não tem como ficar colocando isso embaixo do tapete. Se é para regulamentar, nós temos que pensar de uma forma geral. É uma cadeia de coisas. É muito difícil você separar uma planta. Isso aí, quem está ouvindo, o pessoal agrônomo, o pessoal que conhece bem, sabem disso. É muito difícil no Brasil e em outros locais você ter uma certeza que uma planta vai ter 0,3 menos que 0,3, menos que 0,2% de THC, porque isso é inviável. Isso é inviável. Na Europa, os caras sacaram isso, a Suíça, que eu acho que sacou bem isso, lá e outros locais também. Assim, na planta, tem que ser menos de 1%. É um limite minimamente razoável, porque senão você não vai conseguir. Porque é muito fácil falar, vamos plantar cana, não sei o quê, mas e aí, vai dar certo mesmo? Dentro desse formato que estão falando, não. Na Suíça está liberado, né? Você fumar plantas com CBD, sem THC, com 1% de THC. O pessoal da Aliança Verde, que é um pessoal muito bacana, aí tem um trabalho muito respeitado, tá falando muito aqui a questão do... Ele não falou com esse nome, mas eu sei que ele está falando sobre isso, sobre o efeito entourage, né? Nós não temos dúvidas, tá? Eu não sei quem que é da Aliança que está aí. Nós não temos dúvidas que o efeito entourage, ele existe, é bacana, e que se a gente pudesse usar ele com seus terpenos, tudo isso, seria uma coisa muito interessante. Só que não é tão simples assim. Por exemplo, um óleo artesanal feito com uma planta sativa por uma criança que tem transtorno do espectro autista, você pode aumentar a ansiedade dela. Tanto eu quanto o Wilson, nós temos pacientes que são pilotos de avião. Esses aí, eles não podem usar nada com THC. Então a gente tem que quebrar a cabeça e falar assim, pô, já que esse cara não pode usar o efeito, ter acesso ao efeito entourage, que é, puta, cara, o melhor. Você está coberto de razão, Aliança Verde. Depois põe teu nome aí. Você está coberto de razão. Mas esse cara não pode pilotar um avião, porque ele faz o teste de toxicológico. Então, o que a gente tem que fazer? Pô, vamos usar o CBG? O CBG é um canabinoide. Eu sei que vocês sabem disso, Aliança Verde, mas eu só estou querendo para as pessoas que não sabem. Na planta de cânhamo tem muito CBG. O CBG, ao longo do tempo, ele vai se transformando... Rafael, ele vai se transformando em outros canabinoides, como, por exemplo, o THC. Então, hoje, se estuda muito o CBG, se ele não pode ser usado para patologias que o THC tem uma ação melhor, mas que a pessoa não pode usar por conta de alguma outra coisa. Por exemplo, paciente com glaucoma. A gente sabe que o THC é fundamental para glaucoma. O CBD, há quem diga até que atrapalhe. Tá? Então, é por essa questão. Mas você está coberto de razão, Rafael. Nós também acreditamos nisso, terpenos, tudo isso. A planta, a planta completa é muito boa, mas nem sempre a gente consegue estar usando ela, que a gente não consegue dosar muitas vezes quantos canabinoides tem ali dentro, o que vai dar o efeito antigo. É exatamente isso. O isolado é para alguns casos. Cara, perfeito, ele está colocando aí direito de escolha do paciente. É isso mesmo, Rafael. Não pensa que eu e o Wilson, a gente está querendo aqui vangloriar o espectro isolado ou o espectro ampliado. Não é isso. É que nós, como médicos, a gente tem que adaptar o nosso tratamento às necessidades e condições dos pacientes. Né? É isso que torna a medicina uma coisa tão bacana, né, que não pode ser feita por robô. E mais uma vez, Rafael, agradeço a vocês o trabalho que vocês fazem, tá? Tudo isso, tá? Ó, palmas para a Aliança Verde, cara. Tamo junto. Wilson, me fala uma coisa. Então, já que estamos falando agora de espectro isolado, de espectro de efeito entourage, paciente com transtorno de ansiedade generalizada ou fobia social. O que na sua prática clínica mostrou mais resultado? Né? Utilizar CBD isolado ou um óleo full espectro? Mas vamos pensar no óleo full espectro assim, 0,3 de THC, sem ser
um full espectro da forma como a natureza nos dá? Os dois funcionam. A grande questão, eu acho que é a dosagem mesmo, é a quantidade que você vai usar. Né? Então, vamos dizer assim, que se para a maioria dos quadros de transtorno de ansiedade generalizada, isso é muito interessante, a gente acaba utilizando doses aí de 30, 60 miligramas, com óleo full, se você vai usar com outro óleo, um óleo purificado que seja, mesmo que seja da planta, você vai usar uma dosagem pelo menos aí 30, 40% maior, na maioria dos casos. Ou seja, dizer que não funciona, eu vou estar mentindo, mas eu vou estar dizendo de uma questão de uma dose maior, né? E assim, quando eu falo 30, 60 miligramas, mas tem pacientes que funcionam melhor com doses menores do que isso. E por isso que a gente deve começar sempre com uma dosagem menor, né, e subindo aos pouquinhos, né, e a maioria desses óleos, vamos dizer, um óleo bem concentrado dos Estados Unidos que tem lá 6.000 miligramas em 100 ml, ele tem 1,33 miligramas por gota. Né? Num ml dele vai ter 45 gotas. Essa é uma outra coisa importante para as pessoas procurarem saber, viu? Ver no seu conta-gotas, dependendo da marca, quantas gotas que vai ter em 1 ml, para você ter um cálculo. A viscosidade é diferente. Água são 20 gotas da 1 ml. Óleo, eu já vi óleo que era 35, eu já vi óleo com 40 gotas. Dependendo da viscosidade, os óleos de produção mais artesanais, eles são mais viscosos, você precisa de uma quantidade de gotas menor. E isso é importante as pessoas se atentarem, porque o que vai aparecer ali vai ser a quantidade de miligramas que vai ter por ml, é um cálculo mais fácil. Aí você vai ter que descobrir quantas gotas que tem nesse ml. Né? Essa é uma dificuldade que eu tenho, depois até vou falar para o pessoal da Prati, porque o óleo deles é bom por um lado, mas para pessoas que vão melhorar com doses menores, ele acaba sendo um pouco complicado, porque 200 imagina, miligramas por ml, né? É bom por algumas coisas, para epilepsia, que vai usar doses maiores, é perfeito. Agora, para outras coisas, fica difícil da gente titular, não tem como você colocar em gotas. Né? Então, acho que a gente tem que pensar nessa questão também. Né? Agora, interessante isso da questão da ansiedade. Algumas pessoas me procuraram nessa pandemia, pessoas que não tinham quadro de ansiedade, principalmente profissionais de saúde, mas que estavam ali numa sobrecarga de trabalho e de estresse. E eu tive, assim, pelo menos uns 5 bons resultados com isso, Pedro. Pessoas virgens de tratamento que preferiram começar o tratamento com um óleo full spectrum, né? Um óleo mais concentrado, mas full spectrum. Né? E assim, o que me chamou a atenção foi o quê? A velocidade de resposta que essas pessoas tiveram para a ansiedade, poucos efeitos colaterais, e assim, e não traz o prejuízo que o benzodiazepínico traz para outro dia, de dor de cabeça ou eventualmente de irritabilidade, sabe? A realidade, Pedro, você sabe disso. O brasileiro, a gente acha que o americano faz isso, mas o brasileiro é bom nisso também. Abusa dos benzodiazepínicos, entendeu? E infelizmente, muitos médicos também preferem passar isso como uma solução fácil, simplista, a priori, mas que acaba causando muito mais prejuízo do que benefício. Né? E quando a gente fala nos idosos ainda, o prejuízo de um benzodiazepínico é maior ainda, né? Então eu acho que assim, os compostos de cannabis, e aqui eu falo composto full espectro mesmo, não tem por que falar só canabidiol, mesmo porque, como vocês sabem, o THC em doses baixas, ele tem um efeito de quebrar a ansiedade, ele é um ansiolítico. Em dosagens mais altas, ele vai ter um efeito ansiogênico para a maioria das pessoas. Agora, voltando àquela questão, para ver como que é uma coisa que a gente tem que estudar muito ainda, voltando àquela questão da esquizofrenia, tem um estudo alemão, um estudo de caso, e que um paciente refratário esquizofrênico, ele melhorou com o uso de um THC sintético, de 10 a 20 miligramas de THC sintético. Isso é um estudo um pouco mais antigo. Então, você vê que parece um contrassenso, mas a gente tem que lembrar o seguinte, olha que coisa curiosa. Vai ter agora, você sabe que vai ter um tratado de cannabis medicinal, né, com mais de 70 autores aí, e eu vou falar nesse tratado sobre esquizofrenia e a possibilidade de tratamento com cannabis. E lendo um pouco sobre o assunto, eu vi alguns estudos muito interessantes. E dos estudos que eu achei bem interessante é que fizeram já pesquisa com pacientes num primeiro surto esquizofrênico, sem estar tomando remédio, Pedro, aqueles que têm maior índice de anandamida no líquor, tá? Eles têm um menor índice dos quadros psicóticos, sintomas positivos e negativos. Então, o que a gente entende com isso? Que, de certa forma, como a gente sabe, o sistema endocannabinoide, ele acaba sendo um sistema de defesa de coisas do próprio organismo. Se a gente tem um sistema imune que é responsável por uma defesa
de proteínas, no caso de vírus, de bactérias, de fungos, a gente tem um sistema que tende a proteger a gente de algumas outras agressões internas, do estresse oxidativo, da neuroinflamação, de tudo mais. Então, nesses pacientes, a anandamida começa a subir para tentar fazer uma atividade de controle em algum sistema que está fora do sistema, e nesse caso, acredita-se que já foi demonstrado que é no sistema dopaminérgico, que na esquizofrenia a gente sabe que pode ter um excesso do efeito dopaminérgico, da dopamina, que é bom, mas em excesso ela pode causar prejuízo. E aí, viu-se que nessas pacientes que tinham mais anandamida, eles tinham menos sintomas psicóticos, tanto positivos como negativos. E que no tratamento dessas doenças, no tratamento com a medicação, uma das coisas que acontece é o aumento da anandamida e são os pacientes que parece que respondem melhor ao tratamento antipsicótico. Né? Com exceção de alguns antipsicóticos que não aumentam a anandamida, mas que acabam tendo um efeito positivo, como alguns antipsicóticos atípicos, como a clozapina. Então, assim, e o canabidiol tem estudos já desde os anos 80 também mostrando as propriedades antipsicóticas dele, né? E eu acho que a gente, assim, tem que estudar mais, arregaçar a manga. Eu tenho um paciente que dois pacientes estão sendo bem beneficiados com esquizofrenia, um com quadro esquizoafetivo, uma outra com esquizofrenia. Infelizmente, eu não estou podendo usar uma dose maior de um óleo full spectrum por uma questão financeira, mas nos 120 miligramas que a gente alcançou com os dois, você vê, mas tem gente que usa 300. Usa, mas é caro. Tiveram melhora significativa. Né? Então, assim, melhoras de alucinação auditiva que eu tinha aumentado de psicótica até doses máximas e que eu não tinha tido resultado. Então, assim, é uma fronteira gigantesca, tá? Se tem um local onde tem receptor canabinoide no corpo, tem todo o corpo, você sabe disso, Pedro. Mas no cérebro tem mais. Né? Então, as possibilidades terapêuticas são gigantescas, tá? Existe um corpo de trabalhos pré-clínicos muito grande disso e que agora já estão acontecendo estudos clínicos randomizados importantes em áreas como ansiedade. O Dr. Stacy Gruber está fazendo um trabalho belíssimo em Harvard. Tá? Tem um outro geriatra que está fazendo um trabalho também em Harvard de demência. E a doutora Stacy Gruber está falando de ansiedade. Tem trabalhos de estresse pós-traumático, de autismo surgindo aí. Assim, infelizmente não estão saindo no tempo que a gente gostaria, mas não tenho dúvida, Pedro, que os próximos 5 anos vão ser os anos que a gente vai ver esses trabalhos surgindo. Esses trabalhos, assim, como a ciência gosta, triplo cego, nem dupla, triplo cego mesmo, randomizado. Precisa-se disso. Mas eu digo para vocês, no sofrimento das pessoas, pensando numa substância que é segura, né? Um estudo interessante que fizeram em Israel com 2.736 pacientes idosos, vendo a segurança e eficácia de um óleo de cannabis com várias proporções de canabinoides, associada a pessoas que tomavam para várias patologias, mostrou ali claramente a eficácia e a segurança dessas medicações, mostrando que 1/3 dos pacientes diminuíram a prescrição de opioides, né? Outros 2/3 diminuíram a prescrição de benzodiazepínicos. Então, a gente tem muito ganho. E eu acho que assim, então, a gente não pode ter medo mais, sabe? Tem que começar a arregaçar a manga, começar com cautela. Lembrando do Ricardo, na semana passada, mandou até quadrinho que eu achei muito interessante, que é o start low, go slow, né? Ou seja, comece devagar e vai devagar. E às vezes entenda que tem a curva, o invertido do efeito trifásico. O sino. Né? Ou seja, você começa a aumentar a dose, vai aumentando, mas chega num ponto que você começa a aumentar mais, vai perdendo efeito. Se você começa com uma dosagem muito alta, às vezes você já está fora da janela terapêutica. Então, assim, não tenha pressa de tirar outras medicações. Se tiver medicações que tem uma interação... É uma consequência, não é um objetivo. E algumas medicações usam com cautela. Muita gente pergunta, mas se a pessoa usa a varfarina, é proibitivo? Não é proibitivo, mas a pessoa precisa ter um acompanhamento médico mais estrito, precisa estar fazendo os exames para poder ver como é que está a coagulação sanguínea com mais frequência, né? São coisas para a gente pontuar também. Eu não vou conseguir falar todas as perguntas que estão mandando, mas assim, a Luana Cristina Souza coloca que você é o melhor psiquiatra que tem em Roraima. Concordo com ela, não é só em Roraima, não. Para mim, o Lessa é um dos maiores psiquiatras do Brasil. O Rafael da Aliança Verde, eu não sei se ele está ainda conectado com a gente, mas ele fez uma colocação muito pertinente. Não adianta você colocar canabinoides em óleo de milho transgênico. Então, concordo, TCM eu acho que é a melhor opção. Não adianta a gente colocar canabinoides
e depois se empanturrar de fast food. Não é assim que funciona. O Evandro Borghetti está aqui parabenizando, falando que foi o melhor candidato, o melhor pessoa que eu trouxe para cá. O Prado Jacobi Advogado está falando também, te parabenizando por tudo que você falou. Não, o Rafael está aí ainda. Abraço, Rafael. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Aliança Verde. Wilson, estão perguntando se fica gravado a live. Fica aqui no Sechat, no IGTV do Sechat. Até queria agradecer a equipe do Sechat, o Daniel, por nos dar esse espaço. Eles me dão esse espaço 1 hora por semana, para eu convidar quem eu quiser para trazer para cá para conversar. E infelizmente nós estamos chegando na parte final da live. Eu gostaria, a Luana Cristina também falando que foi o melhor que veio aqui. Eu gostaria que você falasse as palavras final. Eu não vou conseguir falar dos estudos sobre esclerose lateral amiotrófica, mas já está marcado aqui. Na próxima live, terça-feira que vem, eu já começo respondendo essa pergunta, assim eu consigo amarrar. Na próxima fala sobre o Murilo da Brás, está falando, vou falar sobre ela. Já que tem tanta gente falando assim de ela, talvez eu até convide alguém para falar sobre ela aqui. Fique tranquilo. É que a Luana aqui, que é super sua fã, o Gilberto mandando parabéns, é que dá 1 hora o Instagram dá uma cortada. Por mim, eu ficaria conversando com o Wilson aqui 2, 3 horas. A Mãe Conheiras, puta, acompanho vocês, adoro muito. Ficaria horas conversando com o Wilson, como já fiquei várias vezes horas conversando com o Wilson. Realmente é um papo agradável, uma cabeça que entende muito sobre o assunto e é meu amigo. O Cassiano falando para a gente recomeçar. Ai, Cassiano, eu preciso ir lá para abraço, viu? Wilson, me dá suas palavras finais aí. Olha, eu gostaria que não fossem as palavras finais. As minhas palavras finais seriam essas. Mas assim, o que eu gostaria de falar é o seguinte, sabe? O Brasil, apesar de tudo, a gente assim tem um povo valoroso, sabe? O que eu vi lá na Paraíba com o Cassiano, já conversei com outras pessoas lá também da Liga Canábica, né? E isso motiva a gente, sabe? Então, eles acham... É um negócio meio mútuo, né? A gente acha que eles nos motivam, eles acham que a gente motiva eles. Isso é o efeito entourage entre os humanos. E essa é uma coisa que eu... E essa é uma coisa que eu tenho percebido, E cada um é diferente. Tem gente que é mais agordista, tem gente que é mais modulador. É assim que a gente funciona mesmo. Né? Então, e uma coisa que me chamou muito a atenção lá do Cassiano, além assim do profissionalismo na parte do cultivo, na parte de extração, na parte de embalagem, tudo isso, foi a primazia dele por acolhimento. Ele falou assim, olha, se a gente aqui crescer sem poder atender as pessoas com bom acolhimento, para mim não funciona, sabe? E eu acho que isso aí tem a ver com a própria medicina integrativa, né? E a cannabis, ela pode devolver para a gente essa visão de medicina integrativa. Então, avisar para todo mundo, olha, graças a Deus, todo mundo tem um sistema endocannabinoide, tá? Ele pode estar mais fraco ou menos fraco. O exercício físico é uma das coisas que aumentam o tônus dele. A alimentação, na verdade, pode ajudar também. Mas, assim, é interessante que o nosso intestino, isso é um outro papo, né? A microbiota, a sua ligação da microbiota com a saúde mental, né? Também é algo que a gente pode propiciar, a gente pode se ajudar. Então, a gente pode se ajudar de algumas formas. Mas, então, assim, quem está assistindo que é médico, que prescreve, continue, estude mais, vai atrás. Quem ainda não prescreve, vai atrás, tem muita fonte de informação, vai conhecer sobre o sistema do canabinoide de perto aberto, é muito interessante, responde muitas perguntas que a gente não sabia responder, né? Para os pacientes, né, continue enchendo o saco dos seus médicos, que isso faz parte também. Isso daí é o principal. Eu comecei assim, com o paciente me cutucando, aí tive o acolhimento do Cassiano, entendeu? Que foi o cara que falou assim, ó, vem cá, olha só, foi uma empresa que me indicou o Cassiano na época, olha que loucura. Bem, já tá acabando, gente, obrigado. Terça-feira que vem tem mais, espero o Rafael